Olá, meu querido. Fale uma coisa. Autores clássicos caem na prova do Enem? Será? Quer saber se sim? Continue comigo que vamos bater um papo sobre isso. Roda a vinheta. Então, meu querido, para ter uma noção se autores clássicos e autores até contemporâneos caem na prova do Enem, nós vamos tratar do assunto sob a perspectiva das alusões literárias. O que é isso? Bom, quando falamos em alusão, falamos em uma espécie de comparação para ampliar o nosso repertório semântico. A alusão trata de um tipo de intertextualidades, ok? Fazer alusão a alguma coisa, por exemplo, é associar uma coisa a outra, associar um texto a uma pintura, associar uma pintura a uma escultura, associar uma característica, por exemplo, de uma personagem a uma pessoa. Quantas vezes você, certamente, já foi apelidado ou apelidou alguém em função de uma semelhança que esse alguém exercia com algum personagem ou com alguma característica, né? Olha só, muitas vezes o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se expressar, o próprio aspecto físico pode nos rememorar, pode estabelecer conexões com outras dimensões, com outros significados, ok? Então, para falar disso, tema alusões literárias. Para saber, então, como que os autores clássicos são cobrados no Enem, vamos falar de alusões literárias. Beleza? Sobre essa perspectiva, vamos rememorar que fazer alusão a alguma coisa é toda vez que eu comparo alguém, algum fato, um texto, com uma obra literária, toda vez que eu comparo autores ou também personagens, eu estou fazendo alusão. Eu posso, por exemplo, na construção de uma narrativa, elaborar conexões, na construção de um texto, estabelecer comparações que retomem o conceito ou de uma obra literária, ou de um autor, ou de um personagem. Primeiro passo. Vamos também deixar claro que todas as vezes que eu falo em alusão literária, comparação, para ampliar o meu entendimento, eu posso trabalhar com a ideia de conexões. Estabelecer conexões para poder ganhar sentido e muitas vezes até melhorar a compreensão, o modo de entender alguma coisa. Essas conexões, impreterivelmente, são chamadas, do ponto de vista técnico, de intertextualidades. Intertextualidades consiste numa outra aula que trataremos especificadamente de todos os tipos. Mas vejamos, intertextualidade quer dizer uma relação entre textos diferentes. Pode ser do mesmo gênero ou de gênero distintos. Este assunto é um assunto que nos obriga a cutucar a ferida, em relação à leitura. Meus queridos, o processo de formação do leitor, o preparo que o leitor assume em relação a um texto, conta muito na hora de fazer uma alusão literária. É isso que eu pretendo mostrar para você em alguns exercícios que já estiveram circulando pelas provas do Enem e que representam também muitas possibilidades de estudo, de orientação e que ainda podem estar presentes para vocês, tanto no Enem quanto em outras provas. Por isso eu convido cada um de vocês a me acompanhar, a partir de agora, em uma reflexão sobre algumas questões. Quer ver? Veja bem, para fundamentalizar este assunto, alusões literárias, como essas alusões são feitas, vamos estabelecer o seguinte. Primeiro ponto que tratamos. A alusão é também conhecida como referência. Aí, ó, às vezes você nunca ouviu falar pelo termo alusão, mas é o mesmo que referência. Fazer referência a alguma coisa. Ok? Por exemplo, se eu digo que
o comportamento de uma pessoa está muito quixotesco. Ou se eu digo que o comportamento de uma pessoa está muito maquiavélico, não é? O que eu quero dizer com isso? Poxa, você está com um comportamento picaresco. Nossa, me lembrei agora de um poema de autor brasileiro, terceira geração do romantismo, poesia social, Antônio Frederico de Castro Alves. Um dos poemas dele diz assim: era um sonho dantesco. Era um sonho dantesco. O que significa essa palavra dantesco? O que significa a palavra quixotesco? O que significa a palavra maquiavélico? Ela faz alusão a quê? Ela faz referência a quê? Ok? Nossa, estamos vivendo uma situação dantesca. Nossa, vivemos uma situação edênica. O que quer dizer? Qual a linkagem? Esses dias mesmo fui estudar a obra de José de Alencar e estava lá uma interpretação da seguinte maneira. A obra edênica de José de Alencar, Iracema, poxa, você, eu, mortais, para entender qual a relação entre o termo edênico e a obra de José de Alencar, de modo específico, a obra Iracema. Então, esses termos, eles fazem alusões a alguma coisa. É uma referência a algum outro comportamento. Então, deixe claro, também conhecido como referência, é o tipo de intertextualidade mais frequente. Ficou claro? Ok. Como eu disse, todas as vezes que mencionamos o nome de um autor, de uma obra ou de um personagem, estou fazendo uma alusão. Ok, vamos então à prática. Acompanhe, meu querido, minha querida, que eu tenho aqui uma questão que fez alusão aqui a um autor, está aqui embaixo, deixa eu circular para vocês aqui, para ficar bem claro, o autor é Oswald de Andrade, está aqui embaixo, primeira coisa, está lá, Oswald de Andrade. Menino, menina, você já estudou Oswald de Andrade lá no Modernismo Brasileiro, primeira geração, ok? Ele diz assim, ó, aqui embaixo, o Rei da Vela. Poxa, Oswald de Andrade, o Rei da Vela. Uma obra do gênero dramático. Heloísa faz versos, Pinote, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, futuristas? Pinote, não senhora, eu já fui futurista, cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. Começaram a me tratar de maluco, as crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos, no jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo, arranjei aquele instrumento e fiquei passadista. Meu querido, esta questão, ela questiona o seguinte: o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30, diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura o quê? Meu querido, aí nós já temos a resposta, porque a minha intenção aqui é deslocar o seu sentido para a alusão que a prova do Enem fez a um autor clássico. Beleza? Você percebe que por meio de excertos, presença de pequenos trechos, ele recupera autores clássicos da literatura brasileira. Então, vamos construindo a nossa resposta. Estes autores clássicos caem na prova do Enem? Olha só a dica. Aí está uma maneira como eles podem ser intertextualizados. Existe sempre uma alusão a estes autores. Passando aqui, numa outra questão, você observa que aqui embaixo, da mesma maneira, nós observamos aqui Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Mais um autor da literatura brasileira, ok? Você pega aí autores, particularmente do século XX, né? São os mais cobrados e mais vistos nas questões do Enem. E também autores contemporâneos, né? Autores que estão aí nos moldando com as suas narrativas, né?
explicando a sua perspectiva de mundo, autores da hora. Vejamos então, aqui eu tenho mais um exemplo que justifica a minha fala. Luiz Fernando Veríssimo, autor da literatura clássica brasileira? Sim. Aqui eu tenho um texto e ele pergunta, nessa crônica o efeito de humor é basicamente construído por uma... Você vê que o foco da questão é a interpretação textual. Ele quer saber o efeito de humor. O humor é estabelecido por meio de qual sentido? Mas, para que essa questão fosse feita, ele fez uma alusão a um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Como que você vai descobrir qual é o efeito de humor? Lembra que o preparo do leitor é feito com o seu caminho de leitura. Ok? Vejamos agora um outro exemplo. Olha só, estou pegando isso das últimas avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui você observará, de modo semelhante às duas questões anteriores, que eu tenho aqui João Cabral de Melo Neto. Poxa, meu querido, João Cabral de Melo Neto é autor da geração de 45, ou, em algumas referências, literaturas, autor da geração de 45, ou considerada, às vezes, terceira geração do modernismo, certo? Então, ele está inserido aí no processo de criação poético, um processo de criação que já adota uma nova postura em relação aos modernistas de 22. Mas o que a prova do Enem está tangenciando com João Cabral de Melo Neto? Isso daqui, para justificar a minha aula, é o que nós chamamos aqui de alusão literária. Como então os autores clássicos caem no Enem? Desta maneira. Encontraremos excertos, ora de um, ora de outro, alguns com mais frequência, alguns seguem uma rotina, começa a cair todo ano, depois somem, né? Como é o caso de Drummond, depois reaparece. Mas já que o Enem não elabora uma lista de obras obrigatórias para leitura, igual os vestibulares tradicionais, o que nós observamos é presença de pequenos trechos de autores da literatura brasileira. O que isso importa? O seu processo de interpretação. E importa também para considerar a resposta correta. Por exemplo, esse exercício. Com o apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Eu chamo a atenção aqui para um detalhe específico dessa prova. Olha, embora pareça simples, nós temos conhecimentos aqui muito bem elaborados. Veja bem, meu querido, conjunto semântico e metaforiza. Essas duas palavras, elas são chave para a resolução desse exercício. Nós encontramos a resolução dele e conseguimos ter habilidades, competências para resolvê-lo quando temos o preparo de leitura e a calma de analisar poemas em função do período que foi escrito. João Cabral de Melo Neto, terceira geração. Eu tenho ali um poeta engenheiro, um poeta que trabalha a palavra de uma forma muito peculiar, muito cuidadosa. É uma geração que começa a retornar a um culto à palavra, né, distanciando neste ponto dos modernistas de 22. Então tem ali conjunto semântico, ele quer saber os significados, e metaforiza, ele está puxando ali a metáfora, a expansão do significado por meio de comparações, ok? Mas o que me interessa aqui é descrever que existe a alusão literária nas questões do Enem. Sim, autores clássicos, autores contemporâneos estão lá na prova. De que forma? Pequenos trechos, você vai ler a questão, vai olhar lá embaixo o nome do autor, já estabelece tudo que você sabe sobre o período que ele viveu. Se não conhece, às vezes é um autor contemporâneo que a gente não conhece ainda, ali é a oportunidade de interagir com ele e, principalmente, quando você não conheceu o autor, ler o texto atentamente é o recurso para a sua resolução. Resumindo, então, só para você ter uma ideia, na avaliação do Enem de 2019 aqui, tomando por base, eu tenho alusão literária,
É um tipo de intertextualidade, está aqui embaixo, vamos deixar claro. Ó, tipo um conceito, tipo de intertextualidade presente, quando nós fazemos uma menção ao nome de uma obra, ao nome de um personagem, né? Ou ao nome também de um autor. Outra coisa, na última prova, olha quantos autores foram citados na prova de alguma maneira. Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Raul Pompeia. Oswald de Andrade, primeira geração do modernismo. João Cabral de Melo Neto, geração de 45. Raul Pompeia está ali em um período ali de difícil classificação, mas podemos localizá-lo ali próximo ao ambiente impressionista, né? Ao ambiente também do naturalismo ali do final do século XIX, vamos dizer assim. Moacir Scliar, Hilda Hilst, autores contemporâneos. Luiz Fernando Veríssimo, autores contemporâneos. Marinetti, Filippo Tomasio Marinetti, quer dizer que o movimento do futurismo foi expresso na prova. Quer dizer que, para o lado artístico, literário, os autores aparecem assim. E às vezes, em outro viés artístico, como por exemplo, pela música, eu fiz aqui uma chamada, eu tive alusão ao Cazuza e alusão ao Heitor Villa-Lobos. Portanto, percebemos que o que importa, percebemos que o que importa é termos um padrão de leitura, um rigor na aquisição linguística. Assim, estabeleceremos as alusões necessárias para a compreensão da questão e aumentaremos a nossa chance de acertar ali, né, a questão correta, a resposta correta. É isso daí. Portanto, ficamos sabendo como os autores clássicos e contemporâneos são cobrados na prova do Enem. Espero que tenha gostado, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, dê o seu like, ative o sininho aí para receber todas as nossas aulas, ok? Um fraterno abraço, valeu!